Começando, gente! Tá começando mais um Hope Hour e que delícia ter a sua companhia aqui nessa jornada de férias que a gente tá trilhando. Você sabe, né, que o Hope Hour tá de férias. Como assim de férias, Vaxi? A gente deu uma pausa, assim, um descanso pro apresentador, pro Wagner, e eu tô aqui cumprindo essa missão de conversar com vocês sobre as disciplinas espirituais e sobre o fruto do Espírito. Hoje a gente vai falar sobre silêncio, sobre solitude. E a gente vai falar sobre mansidão. Me diz aí, você sabe o que que essas palavras significam? O que que essas disciplinas significam? E como isso tem relacionamento com a sua vida? Como você pode aproveitar do silêncio, da solitude? Como manter um espírito mais manso? E como uma coisa conversa com a outra? O que que silêncio tem a ver com mansidão? A gente vai ter tempo para conversar bastante sobre isso. A gente vai se aprofundar nesses temas e descobrir muito aqui nessa caminhada. Já são alguns episódios, né? Falando de disciplinas espirituais, do fruto do espírito. E nesses programas de férias a gente tem se aproximado de Deus, porque no Hope Hour a gente tira férias com Deus, não de Deus. Deixa eu apresentar para vocês a convidada dessa semana. A gente está recebendo aqui a Simone Bori, que é... Eu falei certo? É Bori? Simone Bori. Bori. Que é psicóloga, é mestre em psicologia clínica, neuropsicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, em EMDR, e une ciência e fé, né, nessa abordagem. Então, hoje a gente vai mesclar essas duas áreas, né? A gente vai falar da solitude, do silêncio, da mansidão, do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista espiritual. E o ideal é que a gente misture mesmo essas duas áreas. Sim, porque se você for parar para pensar, Vaxi, a Bíblia é um tratado de comportamento humano. Então a gente consegue ver muito essa questão do comportamento psíquico, inclusive, dentro da Bíblia. E por que não falar sobre o que a gente tem hoje de mais atual na ciência, mas também com esse olhar do que a Bíblia fala pra gente, né? Que é um manual pra gente. E como é que a Simone se relaciona com essa disciplina espiritual do silêncio, da solitude? Então, quando esse tema veio para mim, eu fiquei pensando algumas situações que eu fui passando ao longo desses últimos meses e eu falei: "Gente, isso aqui é para eu trabalhar a mansidão. Essa experiência aqui é para eu trabalhar a mansidão". E a mansidão é algo que é extremamente necessário pra gente. E quando a gente pensa, por exemplo, em ciência, a gente não vai encontrar a palavra mansidão nos estudos, mas a gente vai encontrar alguns termos que são equivalentes, equiparados à mansidão, como, por exemplo, uma liderança gentil, uma autoridade gentil, quando a gente vê também uma paternidade gentil. Então a gente começa a ver também que a empatia, a resiliência, são todos conceitos que eles estão associados ao termo mansidão. E a ciência tem estudado bastante sobre isso e, inclusive, ela coloca pra gente como uma alta inteligência emocional. E sabe o que que eu penso, Vaxi? Hum. Deus, quando ele escreveu a Bíblia pra gente, né, ele colocou aí o manual de comportamento humano, ele não quer que a gente seja genérico. Ele quer que a gente seja profundo. E ele quer que a gente realmente tenha um padrão de excelência em comportamento, mas isso não significa que a gente agora tem que, eu tenho que. Não é isso. É Um simplesmente eu começar. peso. Exatamente. É simplesmente a gente começar a se apropriar de um conteúdo. Eu gosto muito do livro de Provérbios, ele vai falar muito sobre isso, que a sabedoria é quando você aplica conhecimento. Então a gente precisa ir em busca de conhecimento e aplicar, praticar. E quando a gente for ver, já se passaram dias, semanas, meses, anos, e a gente está vivendo num estilo de vida que ele traz muitos benefícios para a gente. Porque esses estudos que eu pincelei rapidinho, brevemente, eles mostram que pessoas, por exemplo, líderes que exercem a liderança gentil, que está muito associado à mansidão que a Bíblia fala, são pessoas que têm menos ansiedade, menos depressão, são pessoas que têm melhores padrões de relacionamentos. Você viu que interessante? Então, assim, a gente começa a ver benefícios pessoais, mas benefícios Sociais. relacionais Relacionais. também. Então, não é só porque tem que seguir, é porque faz bem pra gente. E nem é também aquele bobinho, né? Porque quando a gente fala em liderança gentil, como isso faz bem para o outro, o manso não é aquele pobre coitado, né? Porque às Sim, vezes a sociedade tenta pintar a mansidão como algo negativo. Ah, aquele sim. ali, ele engole qualquer coisa. Mas você está trazendo um aspecto muito importante também, porque nós estamos vivendo em uma época. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo rapidinho. Quando tem alguma postagem no Instagram,
Você fica só na postagem ou você tem uma tendência a dar uma olhada no que as pessoas conversam? Com certeza. Muitas postagens são mais interessantes, os comentários são mais interessantes que a própria postagem, né. E você já começou a perceber que o que as pessoas escrevem tem um tom muito mais agressivo do que necessariamente a situação em si? Uhum. E começa a virar um ataque, não é? Então, assim, inconscientemente, involuntariamente, nós estamos sendo treinados, porque as redes sociais, as pessoas, elas são espontâneas lá. Nós estamos sendo treinados para sermos reativos. Eu vejo, eu escrevo. Eu penso, eu falo. E quando a gente começa a pensar em autorregulação emocional, quando a gente começa a pensar em inteligência emocional, quando a gente começa a pensar em mansidão, a gente vai começar a ver que eu vejo, eu preciso assimilar isso que eu tô vendo, para depois eu me expor. Tem um mediador aí. Antes da reação tem uma análise. Exatamente. E nós não somos seres reativos, nós não somos seres, biologicamente instintivos, nós temos um cérebro. E olha só que interessante, quando você pega um bebê, ele realmente vai ser bem reativo, bem Sim. instintivo, ele não tem linguagem, então Aham. ele vai chorar, aí você vai ter que adivinhar se ele tá com fome, se ele tá com sede, se ele tá com sono, se ele tá com frio. Só que aí a gente vai desenvolvendo a linguagem, a partir dos 3 anos a gente dá um salto absurdo, por exemplo, na linguagem. E aí a criança já começa a se expor a se expressar melhor, então: "Tô com sede, tô com fome, tô com sono". Então isso aqui já melhora muito a qualidade dos relacionamentos. Mas aí vamos lá, vamos pensar comigo aqui, quando você faz 10, 11 anos, que era antigamente a quinta série, que agora é a sexta série, mudou isso. Mas quantos professores você tinha até a quarta série? Um. Quando você vai para a quinta série, o que que acontece com a quantidade de professores, Aumenta. Vasti? 10, 11, 12 É. professores? Por quê? Teu cérebro ele deu um salto no desenvolvimento. E aí, por isso que você começa a ser explorada no bom sentido, por favor, cognitivamente, na Aham. escola. Desafiado ali, né. Exatamente, mas significa também que o teu cérebro deu um salto para você começar a se observar, a perceber algumas coisas em relação ao teu próprio comportamento, a começar a hipotetizar alguns comportamentos teus mesmo, a fazer planos de curto, médio e longo prazo. Só que sabe o que que a gente vê quando se trata de termos emocionais? Você tem agora um cérebro que ele é potencialmente como uma Ferrari, um jato ultrassônico, mas as pessoas continuam usando como se fosse uma bicicletinha, sabe, de 4 ou 5 anos. A falta de conhecimento me faz agir como uma criança, um bebê de 3 anos, sendo que o meu cérebro está pronto. Quando a gente fala de um cérebro finalizado lá por volta dos 22, 25 anos, esse cérebro está pronto para eu usar todas essas potencialidades. Dentro da psicologia, a gente vai chamar de funções superiores, que é justamente essa questão da autoconsciência, da autopercepção, da autorregulação. Só que o que a gente está encontrando hoje são pessoas que eu costumo dizer são crianças em tamanho GG, emocionalmente. E aí quando a gente começa a falar de mansidão, por exemplo, isso vai trazer um benefício absurdo não só para minha vida pessoal, mas para as pessoas que eu mais amo, para os papéis que eu exerço. Eu sou um melhor profissional, eu sou uma melhor mãe, eu sou uma melhor esposa, mas o meu foco nem é o papel aqui, o meu foco é eu estar bem comigo mesma. Então, quando a gente começa a ver fruto do espírito, que a gente sabe que a mansidão, ela é algo que ela precisa ser desenvolvida, não é algo que acontece da noite para o dia. Todo fruto, né, que vem da graça que a gente recebe e que vai sendo desenvolvido na Exatamente. E aí caminhada. eu vejo claramente que, assim, cabe a nós irmos em busca de conhecimento. E aquilo que a gente não dá conta, a gente ora para Deus e ele vai completar, sabe? É literalmente entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, mas não numa forma passiva. Porque assim, é muito claro isso. Eu gosto muito de citar Oséias 4,6, que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Eu sei que tem um contexto teológico envolvido nesse verso, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também. Se a gente não conhece, como é que a gente vai viver? A gente começa a sobreviver. E a minha preocupação é essa: nós estamos vivendo em uma sociedade hoje em que nós, involuntariamente, somos estimulados a sermos reativos. Hoje de manhã, para vir para cá, eu estava vendo na verdade, apareceu uma reportagem de um rapaz aqui na região de São Paulo que eles tiveram uma briga no trânsito, o motorista e o motoqueiro, o rapaz da moto, e aí o motorista segue esse rapaz da moto e ele atropela, e o rapaz da moto vem a falecer. Você percebe, assim, Uma é tão tragédia. forte aquilo que eu sinto, tão forte aquilo que E eu uma reação sinto. sem pensar. Exato, aí, você falou tudo agora.
a gente chama de sequestro emocional. É tão forte o que eu sinto que as minhas emoções, elas sequestram a razão. Que loucura é essa? Então, assim, eu venho com um tiro de canhão para resolver um problema. Aí eu penso assim, nossa, mas isso é muito extremo. Só que muitas vezes, eu, mãe, posso agir dessa mesma forma com meu filho. Não estou matando meu filho, não é nesse Uhum. sentido. Mas é no sentido de vir com muita agressão, muita violência para uma situação. Porque eu não estou conseguindo usar o meu lado racional. E aí, nessa hora, eu digo, é um cérebro que ele está pronto para ser usado em todas as suas potencialidades. Mas, de repente, eu estou funcionando naquele modus operandi lá da primeira e segunda infância. Falei difícil, Vaxi? Não, encantador, encantador o que você está trazendo pra gente. Aliás, está tão gostoso. A gente já começou, já foi se aprofundando aqui, que eu nem te convidei para curtir o vídeo. Ah, Olha só, porque o assunto foi envolvendo a gente e você já percebeu que vai ser assim daqui para frente até o final. Então, se você está gostando da nossa conversa aqui, já curte esse vídeo. Se é a primeira vez que você está por aqui, se é novo por aqui no canal, então se inscreve também para você receber mais conteúdos como esse aqui no Hope Hour, viu? Vai ser um prazer ter você por aqui. E você sabe que compartilhar também é uma ferramenta para você espalhar este conhecimento. A gente está falando aqui de como o nosso cérebro pode funcionar melhor, de como às vezes falta informação, né? De quão valiosa é essa ferramenta que a gente tem aqui, como ela está subaproveitada. Então, vamos utilizar essa ferramenta para espalhar essa mensagem, esse conhecimento, levar essa reflexão para outras pessoas também. Te convido para seguir lá nas redes sociais, o Hope Hour NT, porque aí você fica por dentro também dos inéditos, da agenda dos convidados aqui, o que vai rolar durante o mês, então você já se programa também, e fora que tem aqueles trechinhos, sabe? Aquelas frases pontuais bem marcantes, assim, que a gente também gosta de espalhar, então por lá você tem tudo isso. Vamos lá, vamos seguir. Eu ouvindo você falar com tanta naturalidade, às vezes você fala, ai, tô falando difícil. Não tá uhum. maravilhoso. E eu fico pensando da onde que saiu esse desejo de estudar a mente, de conhecer a mente dessa forma, assim. Quando é que isso pintou na sua vida? Então, na verdade, quando eu estava na oitava série, eu tinha uma melhor amiga que os pais tinham se separado. E ela estava sofrendo muito, e aí os pais colocaram ela para fazer terapia. Eu nunca tinha ouvido falar de psicologia, de psicoterapia, nada disso. E eu acompanhei ela, né, o processo todo, e eu vi a mudança nela, sabe? Alguém que estava mais Na isolada, oitava série, você estava lá na adolescência. 14 anos, era essa É. época. E aí ela me contava como é que eram as sessões de terapia, e eu falava assim: "Nossa, que legal, quero fazer isso, eu quero fazer isso". Hoje eu não trabalho com crianças e adolescentes, trabalho com Aham. adulto, porque depois a vida vai direcionando, mas lá me despertou interesse. E eu achava muito interessante essa questão de como que, quando você começa a ficar bem, isso reflete nos seus relacionamentos. E eu vi claramente a transformação nela, sabe. Uma questão de 6 a 8 meses, que foi o ano, né, alguém que estava completamente em sofrimento mesmo. E ela voltou Se para a abaixou. vida. Nossa, e aquilo eu achei encantador. E eu fiquei com isso na cabeça E já e mostra que você já tinha essa sensibilidade desde cedo, né? De observar isso, isso do é. outro também, né? E aí tem essa questão, né, essa observação. E é interessante a gente pensar, achei que a partir dos 12, 13, 14, às vezes até um pouco antes, a gente tem essa capacidade de começar a observar, perceber. A gente só precisa treinar o olhar para. E aí eu fico pensando, uma mãe que começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque não é psicologia em si, é comportamento humano que nós estamos falando. Eu costumo dizer, existe um mundo interno e um mundo externo, só para efeito didático, ok? A prática, Aham. eles estão Tá interagindo o tempo junto. inteiro. Mas a gente precisa entender como é que a gente funciona internamente, até quando que a gente começa, por exemplo, a ativar um vulcão em erupção que a gente tem, porque todos nós, tem um autor que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala isso, todos nós temos uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento. Então a gente precisa de ferramentas para a gente aprender a não ativar essa bomba. E a maioria das pessoas não sabe o que fazer. A gente começa a viver para papéis. Então, para ser um bom profissional, engravido, eu vou ler sobre maternidade. Então, é papéis, papéis. Aham. Mas eu não sei gerir a mim mesma nessa hora. E aí, quando a gente começa a ver, porque a mansidão é um conceito bíblico, se a gente for parar para pensar, o termo mansidão, a origem dele é bíblica. Então, dentro da ciência, a gente vai encontrar termos que a gente encontra na mansidão, mas a gente vai encontrar o mesmo termo. Mas eles são similares, porque eu penso que a mansidão, ela tem uma questão, uma dimensão espiritual mesmo, que nós somos seres limitados,
somos seres que somos seres incapacitados, a gente sabe disso. Eu gosto muito de dar o exemplo. Quando você está vendo um avião passar no céu, Um você coloca risquinho. assim, o avião ele cabe na tua mão. É. Ele consegue caber, direitinho cabe. Só que você sabe que aqui dentro tem 100 pessoas, 200 pessoas. Ou então quando você está chegando e o avião está quase chegando, você vê um monte de carrinho andando. Parece um Aham. brinquedinho, Parece uma né? maquete, né? Mas são pessoas lá dentro. Então, assim, nós somos o pontinho do pontinho do pontinho. Antes de conhecer a ciência do comportamento, eu cresci em um lar cristão. Meu pai é pastor, então eu fui exposta à Bíblia muito cedo. E eu me encantei com a Bíblia. Que também Livro de fala tanto de comportamento. puro comportamento, são histórias, histórias e muitas histórias com finais que têm finais felizes, finais que não são felizes por escolhas feitas. Então, quando a gente começa a falar de escolhas, nós estamos falando de uso racional da nossa mente. Quando nós estamos falando de impulsividade, reatividade, nós estamos falando de não uso racional da nossa mente, de simplesmente toma lá da cá. E a minha preocupação é essa, porque nós estamos vivendo em uma sociedade que isso está sendo estimulado, sabe? E as redes sociais fazem isso ser mais natural, né? Exatamente. E aí você começa a trazer um aspecto importante, que você até deu uma pincelada no início, da questão da solitude. Que nós estamos vivendo numa época em que até o momento de descanso é com o quê, É Vaxi? acompanhado, né? Você olha, por exemplo, quando eu estou esperando na recepção para uma consulta ou qualquer lugar que a gente esteja esperando alguma coisa, as pessoas estão todas olhando para baixo. E então, até os momentos de pausa, então assim, agora eu vou descansar. Primeira coisa que pega, um celular. Então, é natural que nós estejamos sendo constantemente hiperestimulados. E o problema do hiperestímulo é que quando que a gente vai parar? Porque a hiperestimulação, ela também nos leva a uma postura toma lá da cá. Porque a gente não tem um momento de tomada de consciência. Então, assim, inconscientemente, involuntariamente, nós estamos sendo produto de um meio em que o nosso cérebro ele está constantemente sendo hiperestimulado e a gente não para escutar o que está acontecendo com a Com a gente. gente. A gente só percebe quando a gente está em sofrimento psíquico já. E isso num cérebro adulto, né? Você falou lá pelos 20 e poucos anos que o nosso cérebro realmente amadureceu, tá pronto, é Uhum. uma coisa. Porque às vezes você já tem até ferramentas para lidar com isso, porque você desenvolveu antes. E essa hiperestimulação num cérebro infantil, num cérebro em crescimento, em formação, isso pode ser muito Sim, prejudicial. sim, tanto é que nós estamos vendo aí já alguns estudos mostrando que essa nova geração, ela está vindo menos inteligente que a geração É anterior. reativa, né? Sem Exatamente. pensar. E assim, se você for parar para ver, inclusive ontem apareceu para mim crianças pequenas que elas estão dormindo e aí elas estão em movimentos como se elas estivessem mexendo em celular Estão ou rolando. isso. Então nós estamos vendo comportamentos repetitivos, por exemplo, sabe? Que eles são hábitos que eles são perigosos quando a gente para pensar. São crianças que elas estão hiperestimuladas, né? Chega a ter até comportamentos repetitivos em relação a esse hiperestímulo, e isso acaba tendo consequências, porque nós precisamos também prestar atenção no que acontece com o nosso corpo. É muito comum eu não perceber quando eu começo a me alterar. Se eu perguntasse para você, Vaxi, você consegue perceber quando liga o vulcão em erupção? Quando o tsunami começa a vir? A maioria das pessoas só percebe quando o outro sinaliza. Calma! Calma o quê? Eu tô calma! Como assim? Eu tô calma, não me manda ficar calma. Então, a gente não percebe quando a gente começa a se alterar. Então, é um analfabetismo emocional nessa hora. E a Porque se gente a gente precisa. percebe antes, a gente cria ferramentas para não chegar na erupção, né? A gente consegue controlar Exatamente. e regular antes. Exatamente. É Mas isso. silêncio também não é ausência. Perfeito isso que você está me trazendo também, porque olha só. Tem uma historinha que eu gosto muito. Tinha aí, década de 40, mais ou menos, era um empresário, dono de uma fábrica muito importante, e ele perdeu o relógio. Sabe aqueles relógios que as pessoas seguravam? De bolso, aqueles. Que era um relógio. Quem tinha muito dinheiro tinha esses relógios, né? Que era um cordão, e aí Aham. é aquele estilo. E ele perdeu esse relógio na fábrica. E ele falou: eu tenho certeza que eu perdi aqui na minha sala. E aí ele era muito importante, todo mundo veio para ajudar ele a procurar o relógio e ninguém achava o relógio. Ninguém achava.
E aí, de repente, uma pessoa falou assim: não, eu quero que todo mundo saia daqui. Sai todo mundo daqui. Como ele era uma pessoa bem importante também, todo mundo ouviu, Obedeceu. obedeceu e saiu. Questão de poucos minutos, ele sai com o relógio na mão. E como assim? Como assim? Você achou o relógio? Aí ele falou: eu só precisava de De silêncio. silêncio. Porque quando teve o silêncio, eu consegui ouvir o tic-tac do relógio e aí eu consegui achar. Muitas vezes o nosso corpo, ele dá muitos tic-tacs, mas a gente não para prestar atenção nesses sinais. Nós não somos treinados para isso. E a gente acaba pagando um preço muito alto por isso. Uma sociedade que está extremamente ansiosa, uma sociedade que está em exaustão, tá aí o burnout para mostrar para a gente claramente. Nós estamos sobrevivendo, nós estamos brincando de viver, quando na verdade nós estamos sobrevivendo. Então, quando vem Gálatas, que ele começa a mostrar fruto do Espírito, nós estamos vendo um estilo de vida que ele vai te levar para um outro nível, um outro padrão. E quem me conhece sabe, eu falo muito sobre isso. Eu acredito que é possível sim nessa terra a gente viver gotas do que um dia a gente vai viver no céu. Mas a gente precisa ir em busca de conhecimento e a gente precisa praticar esse conhecimento. Então, quando você começa a falar do silêncio, se eu estou habituada a constantemente estar hiperestimulada, o silêncio para mim no primeiro É momento é uma tortura. tortura. Exatamente. Então, presta atenção. Quando você se deita na cama, quando você está naquele momento ósseo, que a gente precisa, as crianças precisam de momento ósseo também. As crianças não podem ficar constantemente ligadas em 220. Eu lembro que eu tenho 2, né? Agora eles estão maiores, ela está com 14 e ele está com 11. E a gente teve um estilo de criação que a gente evitava o máximo a tecnologia. E de vez em quando parava a tecnologia, acabou a hora, acabou. Ah, mas o que que a gente vai fazer agora? Sabe Nada. aquela sensação de que De desespero, né? exatamente, Que eu porque vou eles estavam fazer? hiperestimulados e de repente eles não tinham nada para É. fazer. Mas é aí que o cérebro começa a ter oportunidade para criar. É aí que eles começam a ter um ambiente favorável para eles perceberem algumas coisas que eles gostam de fazer, que já não veio pronto para eles. E aí, se nós estamos criando os nossos filhos, trazendo tudo pronto para eles, mas a tecnologia ela estimula bastante, concordo, mas a questão é o tempo. É o tempo exposto a É esse o tipo de. super, é o hiperestimulado. Exatamente, hiperestímulo. Então, a partir do momento em que eu sou habituada a estar o tempo inteiro eletrizada, daqui a pouco o meu corpo começa a dar sinais. E aí eu não sei reconhecer os sinais e eu não sei também como não ficar eletrizada. Olha que loucura, Vaxi. Aí eu passo a não saber viver, né? É um modo sobrevivente de viver. De viver. Exatamente isso. Eu trouxe um suco pra gente experimentar que tem a ver com esse papo nosso. Tô aqui olhando para ele. Tá criando coragem? Mexe, viu? Dá uma Aham. mexidinha É uma nesse suco. vitamina, né? Um É uma shake. vitamina, um shake. E Aham. o nome dele, eu acho que você vai gostar do nome, chama disco rígido. Olha só! Esse é o shake disco rígido. E ele tem uma ligação com o assunto. Vamos ver se é gostoso. Pode cheirar? Pode cheirar. Será que pelo canudinho sai? Pode Senão pode abrir abrir? aqui, ó. A cientista ali quer experimentar por todos os É. meios. Senti que tem couve, senti que tem limão. Menina, eu não- couve? Não tem couve. Não tem couve? Não, Não tem? não. Tem couve, gente? Não, não tem couve. Agora até eu fiquei confusa. Ah, então Tem precisa ter não. uma colinha Mas aí. tem uma folha, tem uma folhinha, né? Tem uma folha? É. Ah, hortelã. Ah! É, hortelã. Hum, Não sei se tem abacaxi ou laranja, eu fiquei na dúvida. Que tem alguma coisa cítrica. hum, hum, hum. Até eu tô precisando da cola, que eu também não tô reconhecendo, não. Mas não tem, não. Tem, não. Vem da própria hortelã, eu acho. Entendi. Não tá bem docinho? Tá. No finalzinho ele tem também alguma coisa que eu não consigo identificar. É de onde vem o doce, talvez. É bem doce. Tem banana? Não tem banana. Não tem banana. Mas ele tem alguma coisa que lembra a textura da banana, que eu peguei um... Sabe quando você pega uma bolinha que...
Olha, eu vou te contar os benefícios desse suco. Ele é neuroprotetor, ele melhora o rendimento intelectual, é antioxidante, claro que é extremamente nutritivo. E esse é um shake que contribui para a gente estimular o cérebro, melhorar a memória. Então, ele é utilizado, por exemplo, para quem tem um indício, um indicativo de Alzheimer. E ele é um suco que você coloca ali na dieta, alguns alimentos que a gente enriquece a dieta, buscando então favorecer aqui o funcionamento do nosso cérebro. Uhum, Por isso que é o disco rígido. uhum. E aí, não descobriu ainda, né? Vou te Não. contar. Vou te contar. Tem manga. Eu acho que é a manga que você tá achando que é a banana, não é não? Então, Que eu é pastosinho. senti alguma coisinha, E mas aí tem não consegui identificar maçã, manga. que tá A maçã eu consegui bem identificar, inclusive eu vi docinho. os A gruminhos aqui da maçã. casquinha. É. E também tem o leite de coco, que é o que tá dando Não consegui corpo aqui sentir. também. Também não senti, a manga dominou. E uva passa. Uva passa. Hum, Então, são alimentos aí com nutrientes que são extremamente benéficos para o nosso cérebro. E assim como esse suco estimula o nosso cérebro, é interessante pensar que o silêncio também estimula, não dessa fórmula, desse estímulo, desse hiperestímulo, uhum, mas ele estimula positivamente o nosso sim, cérebro, né? Quando a gente tem silêncio, ele está trabalhando e a gente está sim, estimulando elementos importantes, como a memória, a gente está reforçando aprendizados, né? No sim, silêncio. sim. E aí quando você começa a falar olha só que interessante que a gente acabou de fazer aqui. A gente precisou observar. E a gente mexeu com os sentidos. Tá vendo que não tem nada tecnológico nessa hora? Não tem. Mas é estimulante na medida que o nosso cérebro dá conta. Eu costumo falar, existem 2 tipos de prazeres, os prazeres artificiais e os prazeres naturais. Prazeres artificiais são esses prazeres que vêm prontos pra gente, que tem picos altos de dopamina, por exemplo, a tecnologia como um todo, né. Então mas eu penso, até dentro dos prazeres artificiais, você assistir um filme do início ao fim, é diferente de você pegar a mesma quantidade de tempo do filme e você ficar Rolando uma tela a com quantidade de muitos assuntos. estímulos que você recebe numa rede social é muito maior até do que comparado a um filme, dependendo também do filme, né, do filme, porque tem filmes de ação que são extremamente, excitantes, né. Mas o que que seria o prazer natural? Seria você se envolver em atividades que você se interessa, que você gosta. Então tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que gostam de desenhar, tem pessoas que gostam de isso é muito particular, né, leitura de livros, tem pessoas que gostam de pesquisar sobre determinados assuntos, isso é onde está meu DNA, meu digital, a minha digital. Então são prazeres meus, naturais, e que quando eu estou em contato com eles, isso acaba gerando uma quantidade adequada, por exemplo, de dopamina que o meu cérebro dá conta de suportar. Porque o hiperestímulo, o meu cérebro não dá conta, ele vai paralisar. E aí é quando a gente tem aquela sensação de tédio quando termina. Já nos prazeres naturais, a gente não tem esse pico, mas a gente tem uma constância. E ele faz um bem tremendo pra gente. Então, quando nós estamos distantes, por exemplo, de prazeres artificiais, a nossa tendência é buscar prazeres naturais. E isso faz um bem tremendo pra gente. Isso tem a ver com autoconhecimento. Isso tem a ver com eu parar para prestar atenção. Tô falando muito, né? Não, Eu lembrei de um não. exemplo aqui agora, Vaxi. Ah, Há mais ou menos uns 5 anos eu descobri que eu tinha uma arritmia. Provavelmente já nasci com ela, mas só descobri, depois de adulta. E eu lembro que na época que eu estava descobrindo isso, eu fiquei extremamente assustada. E aí eu colocava a mão no coração, porque eu nunca tinha parado para fazer isso. pra sentir o coração, pra E aí eu ver a frequência. colocava, e aí eu comecei a perceber. Mas você percebe? Eu só consegui perceber depois que veio um sinal externo. E é isso que acontece em termos emocionais. A gente só vai se dar conta quando a gente já está com um casamento extremamente complicado, quando a gente está tendo problemas sérios com os nossos filhos, quando a gente está tendo problemas sérios no nosso trabalho. Aí é que a gente vai se dar conta que a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Mas se a gente começasse a parar para prestar atenção na gente, você usou o termo aí solitude. Solitude é algo extremamente necessário pra gente. Solitude e solidão é a mesma coisa? Não, eu acho que não. Tô certa ou tô errada? Certíssima, porque assim, eu posso estar no meio de um monte de pessoas e me sentir só. Só. Na solitude, eu escolho estar
sozinha, E tô preenchida. exatamente. Preenchida ou para conversar com Deus, ou para conversar comigo mesmo, porque vamos lá, pensamentos são o quê? Sou eu falando comigo mesmo. Hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, ontem eu fiz isso, não foi legal, da próxima vez eu vou. Tô falando comigo mesmo o tempo inteiro. Só que a gente não para prestar atenção no que a gente anda conversando com a gente. E a solitude, ela faz isso. Pois é, e quais são alguns sintomas, assim, uns sinais pra gente parar? Eu vou até dar um exemplo meu, que eu reparei que tinha algo acontecendo, eu falei: "Gente, isso aqui tá errado, eu preciso mudar", porque às vezes isso vai envolvendo a gente, né, de um Sim. modo que parece natural e não é. Então veio o 2.0, né, e aí todo o áudio era no 2.0 e rapidinho Hum. eu concluí aquela tarefa de escutar aquele áudio e estava tudo bem. Meu marido ainda falava pra mim: "Eu não sei como que você consegue entender o que a pessoa tá falando". Falei: "Pra mim tá super tranquilo, entendia tranquilamente". Só que daí um dia a gente foi assistir um filme, e quando as cenas começaram a se desenrolar, eu queria acelerar. Eu não Aham. tinha paciência pra Ah, pra ver o filme na velocidade normal. Falei: "Gente, isso aqui tá errado". Aí eu parei. Falei: "Não uhum, escuto mais, pode ser áudio de 5 minutos, eu vou escutar os 5 minutos, nem que eu tenha que uhum, dividir se eu não tiver tempo pra ouvir os 5 minutos". uhum. A gente vai recebendo, às vezes, alguns sinais, e a gente precisa estar atento a isso, né. Pode ser ansiedade, estresse e até, às vezes, uma dor crônica, isso se Sim. manifesta de forma física na gente também? Uhum. Olha só o que você está me trazendo. Eu acho que teve muita gente. Eu também. Reconheço que eu também. Porque o WhatsApp demorou muito para ir para o e-mail 2. Lembra? Primeiro era o Aham, YouTube, depois veio o WhatsApp. sim. Quando veio, uau, que legal! Que legal. Aquele Mas, áudio chato agora ficou fácil. mas você percebe que é um estilo de vida que favorece a gente estar correndo constantemente. Você percebe? Uma Sim. coisa tão sutil. E aí, essa semana eu levei um susto, porque parece que o YouTube agora tá com 3.0, ou tem mais. Meu filho fala assim: "Uau, 3? Acho que não sei se é 3 Que ou capacidade 4". é essa que a gente tá. Exatamente, o que que é isso? Mas é muito interessante, porque assim, nós involuntariamente começamos a ir para um estilo de vida mais acelerado e o nosso cérebro, ele não dá conta disso. Isso é adoecedor, isso é, sabe quando a gente via, desenhos de pessoas falando como é que seria o futuro e aquelas pessoas meio robotizadas? Sim, A gente está tá vivendo vivendo essa isso. época agora. Então aqueles desenhos de 1900 e bolinha, que falavam sobre o futuro, isso está acontecendo. Se a gente não parar para prestar atenção, a gente vai viver literalmente de uma maneira instintiva. E a Gálatas chama a nossa atenção que a gente precisa desenvolver aí habilidades que são superiores. A ciência vai mostrar para a gente, a ciência do comportamento vai falar de funções superiores, que isso está presente no cérebro humano. Só que a gente precisa desenvolver, assim como a gente aprende a fazer o alfabeto, assim como a gente aprende a dirigir, a gente precisa também desenvolver essas habilidades superiores. Elas já estão aí. A gente só precisa desenvolver. E aí a Bíblia está chamando a nossa atenção, que é um estilo de vida que ele vai ser benéfico para o meu corpo e ele é benéfico para os meus relacionamentos. E quando a gente começa a falar de ah, de funções superiores, a gente precisa entender, não dá para eu ser reativa. Então, um dos primeiros sinais é esse, é quando eu começo a viver a observar que eu estou vivendo um estilo de vida mais acelerado, mais frenético, parece que 24 horas não são suficientes para mim. E olha só que interessante, Vaxi, o mundo foi feito para nós termos blocos de 24 horas. Sim. E a gente tem um período da manhã, a gente tem um período da tarde e E o temos da o período da noite. noite. Teoricamente, o período da noite é pra gente dormir. Então, nós nem temos 24 horas. A gente tem uma média de 16, 18 horas. É isso que o nosso cérebro dá conta. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em psicoterapia, eu trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, que a gente vai trabalhar bastante essa questão de viver no momento presente. Porque o nosso cérebro, ele vai para o passado e para o futuro em milésimos de segundo. Só que a maioria das pessoas não sabe voltar para o presente. Elas começam a pensar no futuro e elas começam a contar histórias e o nosso cérebro ele não faz distinção do que é real e do que não é. Ele começa a ter respostas fisiológicas involuntárias. Então eu estou contando uma história para mim e o meu cérebro e o meu corpo começa a Acredito. reagir. Ou então eu vou lá para o passado, começo a contar um monte, lembrar de um monte de coisas que eu fiz, começo a me punir, me sentir culpada. Eu sou terrível, começo a me xingar, a entrar em autojulgamento, e eu não sei voltar para o momento presente. E quando eu começo a rememorar e me punir
pelo que eu fiz no passado, o meu corpo começa a sofrer agora. Então, a maioria das pessoas não sabe voltar para o momento presente. Nessa hora, a terapia, ela é uma ferramenta extremamente necessária para você se conectar com o teu aqui e agora. Então, quanto mais você está com as suas emoções de acordo com o que você está vivendo, você perde um ente querido, você perde um trabalho, você acaba de ter uma notícia ruim, você fica triste, você fica frustrada. Tá certo, tá tudo certo. A gente pode até ver a intensidade, se tá exagerada, mas tá certo. Então, aconteceu algo que gerou uma reação em mim emocional. Agora, quando eu começo a sentir algo e isso não é real, isso é futuro ou passado, epa, eu preciso prestar atenção nisso daqui. Porque a minha tendência vai ser estar mais no modo mais reativo do que no modo real, sabe? No modo intencional, eu ter controle sobre o meu próprio Uhum. comportamento. Então, nós estamos falando de 2 aspectos aqui, um estilo de vida mais acelerado, e você trouxe um exemplo excelente. Então, presta atenção, se você tem uma tendência a começar a assistir lá aquelas séries dos doramas, por exemplo, em 1,5, 2.0, até as séries de filmes, né, seja lá o que for, isso é um sinal de um estilo de vida acelerado. Adoecedor. Sim, Pode estar tudo bem agora, sim, mas é um alerta. sim, porque você está vivendo num modus operandi que o nosso cérebro, ele não dá conta disso. E se você for ver biblicamente, viva cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Olha aqui falando do futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha aqui para eu deixar o passado no seu devido Aham. lugar. Até a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não está falando o pão nosso da semana. Então, assim, se você for ver biblicamente, a Bíblia vai chamar a nossa atenção que é o Pro aqui e hoje. agora, é o momento presente. E isso é o que vai fazer com que você consiga dar conta, que é o que a gente dá conta. É o que nós temos para fazer hoje. Ah, então não vou pensar no futuro? Claro que sim. Deus ele colocou essa capacidade da gente pensar no futuro para a gente planejar e começar a colocar no presente como alcançar. Colocar em ações como alcançar. Agora, quando eu começo a contar histórias para mim do futuro e eu começo a sofrer no presente, as histórias horríveis que eu tô contando, isso não vai dar certo, isso não é para mim, nunca vai acontecer comigo, acontece com os outros, não acontece comigo. Olha aqui, ó. Eu estou simplesmente entrando numas historinhas que não me levam a Uma lugar nenhum murmuração. e que me fazem mal, porque o meu cérebro, ele não consegue fazer distinção do que é real e do que é Do que não. imaginário. Meu corpo vai começar a reagir. Daí a gente precisa identificar também de onde vem isso, porque às vezes pode ser que venha do próprio temperamento, pode ser que venha da criação que teve, pode ser que venha por uma doença. Poxa, eu já estou estressado, eu já tenho Uhum. isso comigo. E por isso, então, eu vivo nervoso, eu vivo Sim. com raiva, por isso eu não consigo ser manso. É. Então a gente precisa identificar a causa para poder daí ir para a solução. Eu gosto demais, Vaxi, quando você traz esse tipo pra gente discutir, porque é muito interessante. Vamos pensar junto. Eu escuto muito isso, né? Ah, eu sou descendente italiano, minha família é É italiana, então a assim, gente tem essa coisa, né? Então, assim, eu herdei da minha família esse padrão comportamental. nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí você tá pegando a síndrome de Gabriela é muito interessante. Porque se a gente for parar pra pensar biblicamente, isso está totalmente errado. Sim. E se a gente for parar para pensar em termos de ciência, também está totalmente errado. Então, a gente sabe que, inclusive, a nossa personalidade, olha só, tem um estudo muito interessante, estudo longitudinal, que são os estudos que eu mais gosto, que eles acompanham os sujeitos da pesquisa durante um período de tempo. E eles acompanharam durante 10 anos. Até a nossa personalidade, ela tem alterações em 10 anos, que ela é mais estável, né? Quando a gente pensa em traços, a personalidade ela é mais estável. Até a nossa personalidade, por conta da nossa convivência, por conta das influências, por conta do conhecimento que a gente passa a adquirir, até a nossa personalidade, ela tem alterações. Quanto mais comportamentos. A gente sabe que existem padrões, né? Então, pessoas mais introspectivas e pessoas mais extrovertidas, de repente, podem ter mais dificuldade ou facilidade, mas não necessariamente em termos de mansidão, de autorregulação. Por quê? Porque uma pessoa introvertida, o que é uma pessoa introvertida? É uma pessoa que ela é muito. O ambiente externo é hiperestimulante para ela. Então, ela prefere ficar em lugares mais Reservados. tranquilos, porque quando a gente olha para uma ressonância magnética, o cérebro de uma pessoa introvertida ele já é todo iluminado. Ele é hiperestimulado. Então, basta Olha pouco que estímulo interessante, externo. parece que é o contrário, né? Mas E você vai ele é entender. estimulado. Então, assim, um cérebro que está brilhando. Então, pouco estímulo externo já me sobrecarrega.
Já um cérebro extrovertido é um cérebro que ele é mais apagadinho. Então ele precisa de muito estímulo externo Gente, que para incrível. ele estar equiparado. Então por isso que uma pessoa extrovertida, ela quer estímulos Ela externos, busca porque isso, aí né? o cérebro dela tá na medida adequada. Entende? E já o cérebro de uma pessoa introvertida, ele já está muito iluminado. Então, quando eu falo iluminado, é no sentido de ressonância magnética, tá? Aham, é. Então, quando ela está recebendo estímulos, 2 pessoas falando, 3 pessoas falando, sabe? Eu tô aqui Cansa. exagerando, mas é só pra gente guardar. Então, uma pessoa introvertida, é assim que ela funciona. Isso não significa que ela é mais mansa, porque vamos lá. Quando a gente fala de autorregulação emocional, quando a gente fala de mansidão, quando a gente fala de humildade intelectual, que é um outro termo que a gente encontra também na ciência, que ele se equipara A à mansidão. mansidão, nós estamos falando de pessoas que elas sabem lidar com aquilo que elas estão sentindo, independente de ser extrovertidas ou introvertidas. Então, uma pessoa introvertida, se ela não sabe lidar com aquilo que ela está sentindo, ela implode. Então, assim, ela não vai falar nada, não vai provocar problemas no ambiente, mas ela vai provocar sérios problemas. Internos. E aí tem aí as doenças crônicas, a medicina psicossomática, ela vem mostrando pra gente. Quando a gente guarda aquilo que a gente sente, quando a gente não externaliza aquilo que a gente sente, o nosso corpo paga um preço muito alto. Já um perfil mais extrovertido, parece que ele está mais vulnerável à questão da mansidão, mas também vai nessa mesma linha. Nós estamos falando de autorregulação emocional. Então, se eu não sei gerir aquilo que eu sinto, a minha tendência vai ser provocar problemas nos meus relacionamentos. Então, na verdade, Eu é que coloco pra fora, mas nem sempre eu coloco pra fora da forma correta, e aí eu né? acabo tendo mais Eu problemas. explodo com o outro. Exatamente. E depois eu fico triste porque eu agi dessa forma também. Então, quando a gente para pensar, em ambos as personalidades, os perfis, não se trata necessariamente de mais facilidade ou menos facilidade. É que um a gente vai ver mais, o outro a gente vai ver menos. Mas, na verdade, tem consequências. Um é a implosão, literalmente, uma implosão, uma bomba que implodiu. Eu engoli. Sabe aquele perfil que vai guardando? Então, assim, de repente, um marido mais agressivo e eu tenho uma tendência a guardar tudo? Ou uma esposa mais agressiva e eu sou o marido que tem uma tendência a guardar tudo? Isso não necessariamente é uma pessoa mansa. É uma pessoa que não está tendo problemas externos, visíveis, mas o corpo está pagando um preço muito alto. E isso não tem a ver com mansidão. Entende? E quando a gente fala agressividade aqui, é uma agressividade no tom de voz, na atitude. Isso. A gente não tá falando de violência, Sim, né? exatamente. Porque isso é intolerável. Sim. Então, é crime, inclusive, né? Mas aí a gente fala da raiva, dessa explosão, dessa forma de falar, dessa falta de controle emocional. Uhum. Mas nunca justificativa para agressão física, né? Ou Sim. para violência doméstica. Sim. E aí você falando nisso, eu lembrei agora, essa semana eu escutei essa historinha. Um jogador de futebol, ele estava fora do Brasil e ele foi para um restaurante bem chique. Só que ele não foi vestido No padrão. isso, exatamente do no restaurante, code. exatamente. Dress code, né? É. E aí ele chegou no restaurante e não sei quem que recepcionou, mas não recepcionou bem. E ele continuou tranquilo, né? Falou que ele gostaria de uma mesa. A pessoa foi meio seca, meio desfazendo mesmo Uhum. dele, e ele se manteve calmo o tempo inteiro. E ele falou assim: olha, aqui é um restaurante que os pratos variam de 300 a 360 dólares. Já foi falando o preço. Exatamente, para mostrar que não era um lugar para ele. Uhum. Ele falou: eu quero esse de 360 dólares. E ele foi pegar. Quando ele foi pegar, algumas pessoas viram e foram lá com ele para tirar foto. E aí ele percebeu que parece que era alguém importante. Na verdade, ele não conhecia o jogador de Aham. futebol. E aí ele foi pesquisar na internet, ele viu que era uma pessoa importante. E ele mudou imediatamente o modo de falar com o jogador. Só que o jogador em nenhum momento quis se vingar, ele permaneceu Manso. o tempo inteiro. O modo como ele entrou foi o modo como ele saiu. Você percebe que a gente está falando de controle emocional? Ele até tinha condições, ele tinha poder, ele tinha toda a autoridade para ele ser um pouco mais. Tá vendo aqui? Alguma forma de De certa vingança. forma, ele estava sendo constrangido. Era como se ele tivesse até um motivo. Isso, é aí. É isso, Vaxi.
Quando a gente começa a falar de mansidão, nós estamos falando de alguém que tem poder para, mas ela escolhe usar com sabedoria esse poder. E isso é uma alta habilidade. Inclusive, quando a gente fala de. Por que eu peguei um estudo sobre liderança gentil? Porque nós estamos falando de líderes, líderes que estão no topo. É um estudo voltado para pessoas executivas no topo. Então, eles têm poder. Só que é um estilo de liderança em que eles usam esse poder emocional, porque o outro ele desestabiliza a gente. Ele tem Sim. essa capacidade de provocar algumas coisas na gente e a gente. Dependendo do dia, até pior. Se for mulher, então, Você sabe que tem pelo menos 3 Vaxis ao longo do não mês, é? né? Você tá certíssima. Então, assim, existem motivos pra gente, de repente, pisar na bola. Mas, Eu escolho. exatamente, tem a ver com esse mediador que é razão, que é a escolha. E isso é algo que precisa ser desenvolvido. E eu acho muito lindo quando a Bíblia coloca como fruto do Espírito, isso fica claro que eu vou fazer aquilo que me cabe. Tudo que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Então, se você está escutando esse podcast, saiba que tem muita coisa que você pode fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer é fruto do Espírito. Então, Deus ele vai completar. Isso me traz uma sensação de paz. Sabe, eu sei que eu tenho limites, eu sei que eu vou até aqui, porque eu sou limitado. Lembra da história do avião? Uhum. Mas eu vou fazer aquilo que me cabe, eu vou em busca de conhecimento, eu vou estar atenta a situações que eu sei que eu fico mais vulnerável. A gente sabe, eu sou mãe, eu me lembro que eu tenho 2 em casa, e eu sou muito regrado com a questão de horário. Então, se a escola começa às 7h15, tem que chegar lá um pouquinho antes de 7h15, no máximo 7h15. Mas a minha filha mais velha, ela tem um outro ritmo em relação à questão do horário. Ela pequenininha, eu entendi que ela não tinha internalizado essa questão do horário ainda, e eu vi que eu estava começando a pressionar. E eu falei: "Epa, espera aí, eu que sou adulta dessa história, e eu tô cobrando dela um comportamento que ela só tem 6 anos, eu que sou adulta da história". E aí foi quando eu comecei a rever, então aquilo se repetia. Então é possível eu me programar, me organizar para enfrentar essas situações que se repetem. Isso tem a ver com você se perceber. E você começar a mexer naqueles comportamentos. Começa sempre por esses que se repetem, sabe? E Claro, perceber o outro e a necessidade do outro, né? por, Vem a empatia também. por isso que a mansidão está muito associada à empatia, porque a mansidão, ela está muito voltada para o relacionamento com o outro. E quando você traz a questão da solitude, a solitude ela vai ser aplicada nesses 2 momentos. Por um relacionamento com Deus, então eu quero ficar só para eu conversar com Deus, ou eu quero ficar só para eu conversar comigo mesma. Reflexão mesmo, sabe? Então, esse movimento ele acontece justamente na via vertical e via horizontal. E sabe o que me chama a atenção? Quando você vai para os 2 maiores mandamentos, a gente vê lá: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a solitude, ela vai me levar a um relacionamento com Com Deus, Deus. ela vai me levar para um outro nível de relacionamento comigo mesma, e isso vai repercutir no meu relacionamento com o próximo. Você percebe? É maravilhoso. Só que assim, se a gente vive numa maneira frenética, a gente deixa de Quando, né? desfrutar de tudo É. isso. E a teologia vai trazer essa mansidão, né, que é fruto desse silêncio, dessa solitude, desse relacionamento com Deus, não como uma fraqueza. E Ótimo. ela traz um exemplo que eu acho que é o maior exemplo que a gente pode ter, que é Jesus, que se comportou dessa maneira mansa, a gente falando de motivos aqui, com todos os motivos do Todos. mundo. E ele tinha poder, E força, tudo. tudo, tudo. E é o Exatamente. nosso exemplo de mansidão. Sim. Quando a gente pensa na injustiça, a gente mira no exemplo. E aí, nessa hora, você me faz lembrar que Deus, ele não nos criou para sermos bonzinhos. Ele nos criou para sermos semelhantes a ele. Isso aqui é muito forte. Às vezes a gente tenta viver um evangelho, uma vida espiritual para ser bonzinho. Não é isso que Deus está pedindo para gente. Ele está pedindo para a gente ser semelhante a Ele. Então, é nesse cuidado que a gente precisa ter de desenvolver habilidades superiores. Quando eu falo de habilidades superiores, entenda. A partir dos 12, 13 anos, nosso cérebro ele dá um salto e a gente precisa trabalhar essas habilidades. É só você ver uma pessoa no esporte, quando ela é pequenininha, vai jogar o vôlei, vai jogar futebol, é de um jeito.
A partir dos 12, 14, ela começa a ter habilidades físicas que ela vai para um outro nível que aí tem o sub-14, sub-15. Quem é do esporte sabe o que eu estou falando aqui. Porque esse corpo ele já está em condições de desenvolver essas habilidades. Emocionalmente é a mesma Não dá pra coisa. cobrar de quem tem 6 a mesma postura e habilidade motora até de quem tem 12. Sim, mas tá lá já. Tá Já lá. começa. Então a gente precisa ir E em busca desenvolvendo. disso. Exatamente. Assim como a gente aprende a fazer o alfabeto, a gente também aprende a desenvolver autorregulação, inteligência emocional. Mas a mansidão, ela é presente na alta inteligência emocional. Então são testes, scores, né, que a gente vai ver de pessoas que dá alta inteligência emocional, é aí que a gente vai ver a mansidão presente. E por que que isso é importante? Porque Deus ele quer que a gente viva em alto padrão. Novamente, isso aqui não é agora eu tenho que. Não é isso. Isso é consequência. Consequência. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso ter momentos a sós com Deus, eu preciso ter momentos a sós para observar o que está acontecendo comigo, com o meu corpo. Por que que eu fui reativa daquela forma? Por que que eu agi daquele jeito? A gente precisa fazer essas Com amor e com reflexões. perdão, né. Exatamente. Aí você está me trazendo um aspecto importante também, Vaxi. O que que eu vejo muito, né, no consultório? A pessoa faz algo, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos. Ela entende que ela só tinha 15 anos, só tinha 12 anos, por isso ela agiu daquela forma, só tinha 20 anos, agora ela tem 40, mas ela não consegue se perdoar, não consegue se perdoar. Quando você vai para a Bíblia fala que que Deus ele faz o quê com os nossos erros quando a gente entrega para ele? Ele joga nas profundezas Esquece. do mar. A gente sabe que hoje, ah, existem aí alguns lugares que parece que os aparelhos já chegaram nas profundezas, mas esses lugares isolados, bem pontuais. Mas a analogia é exatamente essa: não me pertence mais, acabou. Mas eu não sei voltar para o meu momento presente. Lembra da história? Uhum. Então eu digo para você, se você tem dificuldade, se as tuas histórias do passado estão prejudicando o teu momento presente, vá em busca de tratamento, vá em busca de ferramentas para você seguir com uma vida mais leve. Você não precisa viver com esses fardos, esses pesos em relação ao passado. Você só precisa aprender a voltar para o momento presente. E é interessante a gente observar como Jesus agia, né, que diante das dificuldades ou das grandes batalhas aqui terrestres mesmo que ele enfrentou, que ele se retirava para o silêncio, Sim. para esse silêncio. E é um silêncio que é meio contraditório, porque não é um silêncio para ficar só em silêncio, porque é um silêncio que a gente quer Uhum. ouvir, Sim, né, então é um silêncio para ouvir a voz de Deus. sim. Muda um pouco a perspectiva, né. Quando você vai ver, tem um livro, é um livro de um padre. Eu não li o livro, eu vi a sinopse dele e vi muitas críticas construtivas. Eu gosto demais. Não dá pra gente ler tudo, então eu vou para esses resumos, né? E o livro se chama Ocupado Demais para Deixar de Falar com Deus. E é interessante que ele pega esse exemplo de Jesus. Jesus ele tinha muita coisa para fazer. Era muita coisa. Então, assim, ele tinha todo o perfil para estar hiperestimulado, para estar Com a sobrecarregado, agenda para o lotada. burnout, tudo, sabe, porque era assédio moral, tudo, ele tinha todos os requisitos para sofrer, para ter sofrimento psíquico. Mas de repente, ele sumia. E aí os discípulos: "Cadê? Cadê? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus?" Ele estava sozinho, orando. Ele precisava daquele momento para ele conseguir dar conta. Se ele, que é Deus, precisava de solitude, quanto mais nós, seres humanos, meros mortais. Que loucura é essa? Que estilo de vida é esse que a gente acha que a gente dá conta? Sabe? Isso é loucura. É porque a gente não entendeu a solitude, né, e a gente teme a solidão. A gente acha que Ah, ficar sozinho é estar solitário, sim, desamparado, e não é isso. sim. E quando você me traz esse conceito, eu acho que é legal a gente entender, Vaxi. A solitude é a solidão. A solitude é o encontro com Deus ou um diálogo comigo mesmo. Deu para entender o que que é o diálogo comigo Uhum. mesmo? Então, assim, hoje meu coração tá batendo forte, hoje É eu tô acolher esses percebendo que eu pensamentos. tô alterada, hoje eu tô percebendo que não tá legal, hoje aquela situação com meu chefe, com meu marido, aquilo ali me destruiu, sabe? Sou eu olhar e observar o que que aconteceu comigo. E o que que eu vou fazer da próxima vez que isso acontecer? Não dá para eu continuar dessa forma, não dá para eu continuar nesse tom com os meus filhos, com meu marido, com seja lá quem for. Então, a solitude ela está muito associada a eu escolher ficar só para eu me encontrar.
com Deus Sim. ou comigo mesma. Na solidão é isso, é uma fuga. E muitas vezes, eu já citei aqui, eu posso estar rodeada de pessoas, mas eu estou me sentindo só. Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque normalmente a solidão, ela já é indício de sofrimento psíquico. Então, se eu tenho um vazio que ele não é preenchido, se eu sinto que as pessoas elas não estão comigo, se eu sinto que ninguém está nem aí para mim, que a gente começa com tudo, nada, são erros comuns de pensamento que a gente chama. Isso já é indício de que tem um movimento de sofrimento interno que precisa ser observado com calma, sabe? O isolamento, a solidão, ela tende também a um isolamento, e esse isolamento é uma fuga mesmo, sabe? Então, a solidão, eu posso estar rodeada de pessoas e estar me sentindo sozinha. Já o isolamento é, eu não quero estar, eu não quero ir para lá, eu me sinto mal de estar lá. E nós somos seres sociais. Então, se eu não quero estar com as pessoas, eu preciso prestar atenção. Ah, mas eu tenho um jeito mais introvertido. Ok. Você vai ter uma, duas, três pessoas que você gosta de se relacionar, tá tudo certo. Mas quando eu tendo a isolamento, isso pode ser indício já de sofrimento psíquico e a gente precisa observar, porque é muito melhor a gente agir precocemente do que quando os sintomas já estão mais fortes, né? Precisa buscar ajuda, né? Sim. E muitas vezes a gente vai precisar dar um passo numa direção diferente, fazer algo novo. Porque se a gente percebe que aquilo ali, aquele resultado não tá legal, se a gente não tá satisfeito, então a gente precisa mudar alguma coisa que a gente tá fazendo para buscar um novo resultado. E aí por isso que eu tenho um convite para fazer para você nesse 2026 aí, ó, de repente você tá planejando o seu ano ainda, está definindo as suas metas e ouvindo a nossa conversa aqui, sentiu a vontade de fazer algo diferente, de buscar um caminho diferente, então eu faço esse convite para você junto com a Esperança, de fazer um estudo bíblico pelo WhatsApp. Olha lá a Esperança te convidando, estude comigo pelo WhatsApp. O tema desse estudo é como melhorar a minha vida espiritual, ou seja, como crescer, como mudar, como desenvolver melhor o meu caráter, a minha personalidade, né, o meu temperamento, como desenvolver esse fruto do Espírito que vem pela graça, mas que a gente tem muito, muito, muito a aprender a cada dia para melhorar, para crescer. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar www.novotempo.com/vida espiritual e você vai ser direcionado para conversar com a Esperança. A Esperança é a nossa instrutora bíblica virtual. Então funciona tudo de forma muito fácil, muito prática. É o WhatsApp, né, que você está acostumado. A gente falou tanto aqui, né, que o celular está sempre com a gente, é quase uma extensão do nosso corpo. Muitas vezes a gente usa esse celular de forma errada, para hiperestimular. Então, vamos utilizar ele para estimular a nossa mente para o estudo da palavra de Deus. E isso, com certeza, vai trazer benefícios para qualquer pessoa. Quanto mais a gente se dedica a estudar a Bíblia, mais benefícios a gente recebe desse estudo. É um curso 100% gratuito, facinho ali pelo WhatsApp, você entra www.novotempo.com/vida espiritual e aí você já vai começar essa conversa com a Esperança e eu sei que vai te fazer muito bem. Fica aí meu convite para esse seu 2026, viu? Quer mudar alguma coisa? Quer dar um passo diferente? Que tal começar por aqui? Estude com a Esperança. Ô Simone, tem um estudo que saiu na Universidade de Ohio. E eu achei interessante porque ele fala que desabafar a raiva não faz bem como a gente às vezes imagina que faça, que na pesquisa entre as pessoas que foram estudadas ali, não foi isso que se mostrou eficiente. Então, quando é que a gente sabe a hora de botar para fora ou a hora de se manter manso, refletir ou interiorizar aquilo? Quando que desabafar faz bem ou como que esse desabafo tem que ser para ser efetivo? Isso, excelente que você está trazendo, porque quando a gente fala de colocar a raiva para fora, que provavelmente é o que o estudo está mostrando, isso pode ser extremamente prejudicial. Eu falo, você se transformou em Hulk e você quer agir. Quando você vê o filme do Hulk, até os amigos saem correndo. Nem os amigos ficam perto, porque eles sabem que vai sobrar para todo mundo. Então, colocar a raiva para fora não necessariamente é a estratégia mais assertiva, porque pode trazer muitos prejuízos. Mas então, o que seria isso? Quando a gente está falando, tá, Simone, eu já entendi que eu não posso ser reativa, que tem que ter alguma coisa no meio para ativar a razão. Então, o que é isso na prática? Então, vamos começar a entender isso a partir da questão da raiva. Você começa a falar algumas coisas para mim,
e eu começo a ver que eu começo a ficar alterada. Então, a primeira coisa sou eu treinar o meu olhar para esse corpo que está alterado. Por exemplo, como é que você está agora, Bachi? Relaxada. Então, eu diria que você está no estado basal. Você está no teu estado tranquilo. Uhum. Estado basal é o termo que a gente usa. Se eu começar a falar alguma coisa que gere ataque ou defesa em você, porque às vezes, por que que você fez isso? Sabe, vai gerar um ataque ou defesa em você. Você vai querer se defender ou você vai querer me atacar. Então, isso é reativo. É igual animal. A gente teve até pouco tempo atrás um coelhinho, um Nederland, coisa mais linda, Baixi. Ele é um coelhinho, mini coelho. Ele tem 25 centímetros, ele não pesa nem 1 quilo. É literalmente um bichinho de Minha sobrinha pelúcia. tem um desse, é A muito coisa mais fofo. linda do mundo, a orelhinha curta, lindo. Só que ele é presa quando a gente pensa na cadeia Na alimentar. cadeia. Então, assim, a gente não quer fazer mal para ele. Mas ele, quando ele chegava, ele tremia e ele avançava. Porque ele estava com medo. Então, assim, a gente era algo que estava sendo aversivo para ele. Depois ele se acostumou, se habituou, mas esse início ficou muito claro, essa questão da defesa. Até o coraçãozinho, às vezes, dá pra ouvir que Sim, dispara, né. é. E aí o que que acontece? Ele age instintivamente. Mas aí quando a gente vai para o ser humano, ele é um ser pensante. Ele é um ser racional, capaz de prever comportamento. Ele não é só reativo. Ele tem a capacidade de escolher não reagir. Então, quando eu dou esse exemplo da liderança gentil, é isso. São alto executivo, que ele está exercendo a liderança, ele tem poder, mas ele tem controle sobre aquilo que ele sente. É a liderança gentil. Quando a gente vai para a raiva, então eu sinto, é o toma lá da cá. O que seria esse mediador? A primeira coisa, eu preciso perceber que meu corpo está se alterando. Eu preciso trazer isso para a razão. É como se eu tivesse realmente acordado um vulcão. A raiva, ela é, quando a gente vê a raiva no momento mais extremo, ela é literalmente a perda da razão, né? Pessoas que vão e cortam as roupas do marido porque descobriu alguma coisa, joga no meio da rua, sabe? São cenas de sequestro emocional, que a gente chama. É tão forte aquilo que eu sinto que eu perco completamente a razão. E depois que passa, eu falo assim: nossa, como é que eu fiz aquilo? Não acredito que eu fui Alguém que capaz de fazer grita, esmurra isso. a parede, se Sim, machuca. em relação a essa reportagem de hoje de manhã que eu citei, ele se apresentou na delegacia, ele falou assim: "Não era a minha intenção Depois que de a raiva matar". passou. Exatamente, porque, assim, é tão forte o que eu sinto, só que, assim, tem as consequências. Sim. Mas aí voltando, o que que seria isso? A primeira coisa, eu preciso entender que eu saí do meu estado basal. Isso é treino. Isso é treino. Não dá para da noite para o dia eu aprender isso. Então eu preciso entender que esse tom de voz dela tá me irritando. E o que que é isso? Eu começo a sentir o coração palpitando mais, eu começo a sentir que parece que o sangue tá Um correndo mais incômodo, né. rápido, exatamente, porque começou a ter uma bomba hormonal. Adrenalina, noradrenalina, cortisona, cortisol, começou a ser produzido em intensidade, porque o teu corpo está sendo preparado para você atacar ou defender. Mas aí que tá a Aquela é questão. guerra. Aí que tá a questão, você tá vindo com um tiro de canhão para resolver coisas que não precisa. Então, eu preciso perceber que o meu corpo está se alterando. Só o fato de eu perceber, a razão tá aqui junto. A emoção não tá sozinha, entende? Mas tá, eu explodi. Aconteceu. Então, a partir do momento que eu explodo, eu preciso voltar à cena comigo mesma. Espera aí, eu não percebi os sinais. Eu não percebi que eu estava me alterando. E aí, o que que eu oriento bastante? Falando assim, de uma maneira bem simples. A conversa começou a esquentar. E você começou a se alterar. Você percebe já que teu tom de voz já tá mais austero. Você já tá. Não é assim. Você mudou o teu tom de voz já. Você tá diferente. Você saiu do teu estado basal. A melhor coisa que você tem nesse primeiro momento é: vou beber uma água. Eu vou fazer um xixi. Faça o xixi para não estar mentindo, né? Mas a ideia é que você saia do ambiente para você voltar para o estado basal. Não existe diálogo quando as emoções estão preponderando a razão. Não Isso existe. pode salvar casamentos, hein. Sim, não existe resolução de conflitos quando as emoções preponderam a razão. Esse é o problema. O casal começa a se inflar, começa a se alterar e eles não percebem que eles estão alterados. Eles insistem em continuar em algo que não dá. Você tem o nome de uma rainha. Eu gosto muito desse exemplo. A rainha Esté precisava resolver uma coisa muito séria.
Aí ela faz um primeiro banquete, né, um primeiro jantar. Ela fala nessa hora, Vasti, no Não. primeiro? Porque ela percebeu que não era a hora dela falar. Aí ela faz um segundo banquete. Aí ela precisava falar. É isso, quando eu começo a treinar o meu olhar para observar esse ambiente, e por que que a mansidão é tão interessante? Porque a mansidão, ela vai me ajudar a trabalhar a empatia, ela vai me ajudar a trabalhar o domínio próprio, ela vai me ajudar a trabalhar a questão da autorregulação emocional, ela vai me fazer entender que eu, por ser a mãe, eu tenho mais poder sobre o meu filho, mas eu vou usar isso com sabedoria, eu não vou usar como autoritarismo, percebe? Então, isso é autoconhecimento. Eu comecei a entender como é que eu funciono. E isso acaba fazendo com que eu comece a fortalecer o meu lado razão. E aí, numa próxima vez, a minha tendência vai ser perceber os sinais. O problema do tsunami, quando aconteceu em 2007, essa época, eu não lembro exatamente, mas foi 2006 ou 2007, que foi a época que eu casei e eu queria passar a lua de mel nessa região. Não tive dinheiro para ir, mas cheguei a ver. E aí veio a história, né? E eu fiquei extremamente assustada. E o que que acontece? As pessoas não sabiam que quando o mar recuava, ia vir uma onda gigante. Gigante. Inclusive, muitos entraram mais, né? Porque viram uma parede, Uhum. um piso, né? De areia, de A terra, areia bonita. e entraram mais. É isso que está acontecendo em termos emocionais. Eu não percebo quando o tsunami começa. E aí, o tsunami faz um estrago E aí que eu tremendo. entro. Então, o que que é a razão? É eu começar a perceber quando eu estou fora do meu estado basal. Agora isso, a gente falando sobre nós, né. Você falou que tem 2, né, eu tenho 3. Então não tem como pensar nesse tema e não projetar isso e não falar um pouquinho de maternidade, então nós vamos ter que entrar nisso. Porque é uma responsabilidade muito grande, então, dos pais, de reconhecerem nos filhos quando eles não têm essa capacidade ainda, de Sim. reconhecer em si mesmos esses sintomas, muitas vezes Uhum, nem nós temos, né, a gente está uhum. falando aqui de adultos que precisam aprender, e as crianças também precisam aprender. Então, os pais têm que ter essa atenção para ver, não, isso aqui tá irritando. A Bíblia fala isso, né? Dos pais não Sim. irritarem os Não filhos. provoquei a ira, É, por quê? provoquei Porque a você ira. precisa reconhecer antes também, para ele também não entrar nesse tsunami, Sim, para depois você não entrar numa guerra ali que já tá perdida. sim, exatamente. E aí olha só que interessante isso. Eu tô numa fase agora, as amigas todas também, a fase de adolescência, né, que a minha filha tem 14, as amigas estão nessa fase também. Uma tá um pouquinho mais velha, e aí ela até trouxe pra mim: "Nossa, eu estava achando que o meu filho não gostava mais de mim". Porque essa questão da explosão hormonal e do tom de voz que começa a ficar diferente, por exemplo, nos adolescentes, mas a gente tem que entender isso também. Especificamente nos adolescentes, eles estão numa intensidade de emoções. Olha só que interessante, quando a gente pensa em desenvolvimento do cérebro, o cérebro ele vai mielinizando. De repente, é como se fosse vindo uma capa, sabe, assim, em todas as regiões do nosso cérebro. Então, ele começa da região posterior para vir para a região anterior, né, de trás para frente. E aí ele passa pelo sistema límbico primeiro. Então, as emoções começam a estar a todo vapor, mas a parte da frente, que é a última região, que é de controle de comportamento, ela vai ser finalizada, hoje a gente sabe, por volta de 22, 25 anos, tanto é que, não sei se você sabe, mas um jovem de 21 anos, o seguro de carro é muito caro. Justamente porque eles não estão prontos ainda. Normalmente é colocado o seguro no nome do pai, porque é muito caro. Justamente porque a gente sabe que esse jovem, né, ele não está ainda finalizado para ele ter controle, total controle sobre o comportamento. Alguém tem Teoricamente que se responsabilizar, né? teoricamente, depois disso, o cérebro está pronto Tá já. pronto. Mas se eu não desenvolvi, eu posso desenvolver. E Isso que é isso muito tá ficando cada importante. vez mais tardio, pelo jeito, né? Esse Que aí desenvolvimento. tem a ver com o estilo de vida que a gente tem feito em relação à nossa sociedade. E aí, o que que acontece? Minha filha vai e bate a porta do quarto com força, tá brava e bate a porta. Aí eu vou com todo o autoritarismo em cima Não dela. bate essa "Não porta! faz desse jeito comigo e tal". Mas espera aí, eu tô entendendo que a intensidade da emoção dela é muito maior que a minha. É a mesma cena, a mesma situação, e ela tá vivendo de uma maneira muito mais intensa essa discussão do que eu, adulto. Se eu quero levar ela do mesmo nível que eu, olha que loucura que eu tô fazendo nesse relacionamento. Olha que estrago que eu posso fazer nesse relacionamento também. Por isso que, assim, o conhecimento, ele leva a gente a viver num outro padrão de vida. Então, se eu tenho um filho adolescente,
é muito importante que eu comece a entender como é que ele funciona, porque isso vai me ajudar no meu relacionamento com ele. E ele está numa fase em que as emoções elas estão à flor da pele. Eu, teoricamente, estou numa fase em que as emoções são mais ponderadas. Então eu preciso guiá-lo. Exatamente. E falar, eu fico pensando, uma mãe que entende sobre autorregulação emocional, que entende sobre inteligência emocional, olha o impacto disso, dessa mulher nessa casa. Um pai que vive, né, autorregulação emocional, que entende de inteligência emocional, olha o impacto disso nesse ambiente da casa, sabe? O que que vai sair? Eu costumo dizer, falo muito, né, para pais, em palestras, e aí eu brinco, será que meu filho vai sair com o selo do Inmetro? Porque o brinquedo para sair, ele tem Tem que que ter o ter. selinho. Mas claro, não tem como a gente não gerar frustração, gerar traumas. A gente pode ser a melhor mãe do mundo, o Faz melhor pai do parte. mundo. Vai ter, vai ter. É. Só que é muito interessante, porque assim, eu reconheço, não foi legal, peço desculpa, vida que segue. É para ser leve o nosso modo de viver, não é para ser pesado. E assim como Cristo é o nosso grande exemplo, né? Assim também a gente vai ensinar pelo exemplo. Sim, Não tem jeito, né? exatamente. Se eu grito, como é que eu falo para não gritar? Sim, e eles tendem a repetir, né. 2003, as neurociências descobriram os neurônios espelho. O que que é o neurônio espelho? Existe uma região no nosso cérebro que ela tende a gente tende a repetir pessoas que a gente admira. Pai e mãe são os primeiros grandes são os que os nossos filhos admiram mais. Depois você deixa de ser o super-herói dos teus filhos. Mas o início, a mãe é a mulher mais linda do mundo, aquela coisa toda, né, é a que tá sempre certa. Depois eles começam a ver que você é ser humano, como eles. Mas esse primeiro momento, o que você faz é altamente influenciador nos teus filhos. E essas células continuam funcionando depois na vida adulta Sim, também? a vida toda, a vida toda. E a gente Então tem uma vamos lá. tendência a repetir padrões de comportamento involuntariamente de pessoas que a gente admira. Então, se a gente pudesse citar aí algumas formas práticas, eu quero que você traga pra gente, mas vou usar aqui, incluir essa. Nesse tempo de rede social, aquelas pessoas que a gente observa, admira e que vê no feed o tempo inteiro, então elas têm um impacto realmente muito forte sobre o nosso Sim. comportamento. Tem um livro que eu gosto muito, de uma autora que eu gosto muito, que é Mente, Caráter e Personalidade. Ele vai falar exatamente isso. Cuide com as janelas da alma, né? Ela tá falando exatamente para você prestar atenção nos sentidos, o que que você está sendo estimulado. Porque aquilo que te atrai, você vai ter uma tendência a repetir. É natural Sim. que isso aconteça, entende? Então, tenha cuidado com aquilo que você tem nutrido na tua mente, sabe? Porque lá você tá admirando. Se tá se repetindo, você admira. Aí nessa hora eu fico pensando, Vaxi, Deus não quer que a gente tenha uma vida, que a gente seja bonzinho, né. Eu já falei essa frase. Ele quer que a gente seja semelhante a ele. E aí é uma reflexão que a gente precisa fazer. Será que ele tem sido alguém que eu realmente admiro? Admiro. Porque eu começo a falar assim: "Não, isso aqui não é pra mim. Não, isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível". Não, tá escrito. A Bíblia é um manual de comportamento humano. Claro, cabe você seguir ou não, tá tudo certo, mas ele te criou, ele sabe o que é melhor. E aí eu gosto muito, porque quando você vai pra Gênesis tá falando assim: "Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher". Aqui não tá falando só de separação física, aqui também está falando de padrões de comportamento. Então, se eu venho de uma família que é muito agressiva, se eu venho de uma família que é muito tempestuosa, eu posso olhar e falar assim: "Não quero isso para minha família É o agora". romper ciclos, né? Que a gente fala. Exatamente. Então, a partir do momento que você se torna adulto, você pode olhar lá para trás e falar assim: "Não, isso aqui eu quero repetir, isso aqui eu quero trazer para minha família". Claro que eu tenho que fazer um acordo com a minha esposa, com o meu marido, Uhum. porque os 2 estão formando uma nova família. Mas é muito forte essa questão de deixar pai e mãe, é deixar também esses padrões que são tóxicos. Não é uma questão cultural que vai me fazer ser agressivo ou engolir tudo e implodir, por exemplo. Não é uma questão comportamental, porque é isso, né? Meus pais são assim, eu sou assim também. Não. Você tem. Meu pai me criou assim, eu vou criar meu filho assim. Funcionou Exatamente. comigo? Exato. A gente escuta tanto essa frase. Só que hoje Eu você não tem. morri? Tô vivo, sobrevivi, É, a custas do quê, é. né. Mas é quando a gente começa a ver, são padrões de comportamento que quando eu me torno adulta, eu posso olhar e falar assim: "Isso aqui não é bom". E aí, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim? Se a gente for ver biblicamente, cadê a vida transformada? Porque quando você tem um encontro com Deus, ele começa a trabalhar. E ele começa a colocar podcasts como esse, ele começa a colocar situações
para você começar a observar, trazer para consciência aquilo que você precisa lapidar, aquilo que você precisa trabalhar. Vamos lá, vamos pensar em formas práticas, então, de ajudar quem está ouvindo a gente a buscar silêncio, a buscar solitude e a buscar mansidão. De forma prática, o que que essa pessoa pode fazer? Então, quando você está trazendo a questão da solitude, eu acho que está bem claro isso, né? Eu preciso ter esses momentos de, peraí, vou ficar aqui 5 minutos. É isso que eu ia te perguntar, uma questão de tempo, assim, porque no meio dessa rotina louca, essa solitude tem a ver com uma quantidade grande de tempo ou eu consigo fazer isso em pequenos momentos? Então, um paciente, a primeira coisa, quando ele vem na primeira consulta comigo, o primeiro exercício que é passado para ele é exatamente esse. Antes dele dormir, ele tem lá um termômetro do humor, que ele vai precisar observar o humor dele, e ele vai gastar 3 a 5 minutos, é apenas isso. Antes de dormir, ele vai sentar e vai observar como é que foi o dia dele. O que que ele sentiu ao longo desse dia, e ele vai dar uma nota para ele. É um exercício Tipo um básico. diário mental. A gente chama de termômetro do humor, Entendi. que é justamente para observar como é que eu me comportei ao longo do dia. É eu sentar, eu costumo dizer, você está jogando o jogo da vida, jogo do futebol. Vou pegar aqui um exemplo, não entendo nada de futebol, ok? Mas vou pegar então, sei lá, Romário e Neymar, que são os que eu conheço. Nem são da mesma época, mas... Não mesmo. Então, o Neymar tá lá jogando, tem 5, 6 em cima dele e o Romário tá sozinho. Ele ficava mesmo, bem E, sozinho. a- e aí, joga pra mim, joga pra mim. Mas o Neymar não jogou, ele foi tentar fazer o gol e ele não conseguiu. Aí tem um locutor. O locutor costuma ficar onde, Vaxi? Quando ele tá... Observando do alto da cabine. E esse alto da cabine tá em que posição no campo de futebol? Central. Exatamente. Então ele tem uma excelente visão do Uhum. jogo. E ele fala: "Nossa, ele poderia ter jogado pra ele e não jogou, Não mas ele passou. não viu". Então a gente precisa, às vezes, nós somos esses jogadores do jogo da vida, Aham. mas a gente precisa sentar no papel no Lá do locutor. exatamente, e observar como é que a gente está jogando a vida, como é que a gente está vivendo, o que que a gente está fazendo com a nossa vida. Então Uau, o se eu prim fosse narrar a minha vida, né, exatamente. Então, qual assim, o que que é seria? esse exercício? Dá uma olhada no teu dia. Como é que foi o meu dia hoje? Hoje eu comecei extremamente acelerada, já comecei o dia brigando. Espera aí, amanhã eu não quero isso. Você percebe? Então, se eu tenho a capacidade de observar, eu começo a lapidar. Eu começo a ver aquilo que se repete. E é quando eu começo a trabalhar essas arestas. Aí o que eu acho interessante, porque olha só, isso é muito importante para mim. Eu falo muito sobre ciência do comportamento, mas antes de eu ter contato com ciência do comportamento, eu já falei para você, eu fui exposta a um livro que eu sou encantada. Então, eu fui realmente exposta à Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e tem uns livros que eu amo com toda a paixão, tanto é que esse ano, meu ano bíblico está comprometido, reconheço, peço desculpas, mas Tá eu focada. não consigo sair de Provérbios. Eu entrei em março em Provérbios, e é agora que eu consegui sair de tão rico que é, tão rico que é. Teve o capítulo 5, eu fiquei nele 3 semanas. Cada versículo, ainda mais pra você, pesquisadora, vira um artigo. É um absurdo, é um tratado de comportamento humano. E quando a gente vai para o livro de Provérbios, nós estamos falando de sabedoria. Isso é forte demais, sabe? E assim, tá muito claro, o temor ao Senhor é o princípio da Da sabedoria. sabedoria. Eu acredito, de repente você tá olhando, tá falando assim, nossa, mas que visão infantilizada. Mas é porque eu tenho um relacionamento com Deus e eu acredito em um ser superior. E olha só que interessante, Vaxi, quando eu me formei em 2003, a visão do ser humano era biopsicossocial. Agora, a visão é holística. Então, a ciência já está reconhecendo uma dimensão espiritual. Existem inúmeros estudos mostrando a questão de fé na questão de remissão de doenças, de sintomas, de muitas coisas. Então, a gente está aí começando um caminho de estudos, mas já tem muito material que chama muito a nossa atenção. Principalmente em doenças crônicas. É muito interessante que tem apresentado aí em relação a estudos voltados para essa área da prática da fé. Se você começa o dia, porque Mateus 6 vai falar, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se eu começo o dia pedindo para Deus dirigir minha vida, pedindo para Ele me mostrar o que fazer, e tem um outro livro que ele está mostrando que a primeira hora do dia, ela vai definir o teu humor ao longo do dia. Então, eu preciso ser intencional no que eu vou fazer na minha primeira hora do dia. A Bíblia já está falando para mim há mais de 2000 anos. Agora, tem um material mostrando, um livro mostrando, um estudo mostrando que a primeira hora do dia, ela vai definir o meu humor. Você percebe? São escolhas. E eu estou terminando de ler um livro que é muito interessante, que se chama Ouse Pedir Mais. Muito interessante esse livro, Vaxi. E lá tem um exemplo de uma pessoa falando que quanto mais tempo ela passava com Deus,
menos tempo ela precisava para as atividades dela. Aquilo foi um tapa na cara para mim. Porque eu tenho uma sensação de que eu tenho muita coisa. E, na verdade, o livro de Provérbios já começou a mexer muito comigo e esse livro veio a calhar. Porque é isso, Deus ele começa a direcionar. Sim, você pede, ele te traz o que Exatamente. você Então, o que que é precisa. a parte prática? À noite eu vou dar uma olhada no meu dia, de manhã eu começo o dia pedindo para Deus dirigir minha vida, mas entrega mesmo. Porque eu tenho uma tendência, assim, eu cuido da minha vida, mas eu começo a querer fazer tudo do meu jeito. Entrega mesmo, se é para entregar, entrega mesmo. Quando a gente fala da questão da autorregulação, é isso. Eu olhar, observar como é que foi meu dia e eu começar a perceber quando o meu corpo começa a se alterar. Eu preciso ter essa leitura. Eu preciso observar isso. Eu fui professora universitária durante muitos anos e eu comecei a ter rouquidão crônica. E eu tive que fazer muitas sessões de fono. E olha que interessante, a primeira coisa que ela mexeu comigo foi a minha postura. Eu tinha uma tendência a colocar o pescoço mais para frente e forçava mais as minhas pregas vocais. Eu não sabia disso. Quando eu comecei a ter acesso ao conhecimento, eu mudei a minha postura em relação a essa parte cervical. Olha só, um detalhe que já mudou tudo. Então, a gente precisa ir em busca. Então, se você está aqui interessado por esse tipo de assunto, vá em busca de conhecimento, porque isso vai ajudar você a começar a fortalecer o teu lado razão. E quanto mais a gente traz a razão quando as emoções começam a preponderar, mais equilíbrio a gente tem entre razão e emoção. E se você já foi atrás, você já procurou terapia, você já procurou tudo que você, tudo que é possível, descanse, porque em Deus você pode todas as coisas. E é isso, eu faço a minha parte e o resto eu entrego para Ele. E aí é quando a gente começa a entender aquela paz que excede todo o entendimento. Entendimento. Que é inexplicável. Sim. Ai, gente, como foi bom, hein? Nossa, eu aprendi muito. Aprendi muito. Olha, a gente tem algumas coisas para colocar em prática aí. Acho que ficam algumas tarefinhas de casa para Uhum. fazer, muita coisa para aplicar, para a gente ir em busca desse conhecimento, em busca desse autor da nossa vida que conhece muito bem esse funcionamento e por isso que ele traz nessa Bíblia, como você disse, com tantos ensinamentos sobre o nosso comportamento, porque ele Uhum. conhece a gente, então ele Sim, quer ajudar, sim. né? Muito bom. Foi um papo muito legal mesmo. Mais uma disciplina espiritual aqui que ensina muito pra gente sobre como transformar isso num hábito de vida, porque não adianta, não pode ser uma coisa, não pode ser temporário, não pode ser passageiro, não pode ser só agora, porque você tá de férias, de repente, agora eu tenho tempo para respirar, mas no meio da rotina eu não tenho esse tempo. Então tá aqui, a gente aprendeu, vamos fazer o termômetro do humor, vamos Sim, começar bem o dia, sim, vamos nos retirar intencionalmente, né, de sim. algumas situações para nos proteger também, evitar essas exposições. E algo que a Simone trouxe para a gente, assim, que eu acho fundamental é essa escolha das exposições, ao que você está sendo exposto. Sim. Então, é o livro de Provérbios? Que bom, porque quantos ensinamentos ele vai trazer? Será que a gente não está se expondo demais ao que não traz esse benefício para a nossa vida, né? Uhum. Foi bom, eu gostei demais. E você, gostou também? Então curte aí o vídeo, curte, compartilha. Eu te espero aqui para a gente conversar mais sobre disciplinas espirituais e sobre o fruto do Espírito. Eu tô achando o máximo mesmo essa temporada de férias aqui no Hope Hour. Férias com Deus, não férias de Deus. E a gente está se aprofundando bastante, crescendo. E a ideia é essa, é que o relacionamento se torne cada vez mais natural, mais habitual, que faça parte da nossa vida. Estar com ele, dividir o dia com ele, inclusive as nossas inquietações, as nossas irritações, né? Se tem alguém para quem desabafar essa raiva e contar para ele essas angústias, para contar essas angústias é para Deus, né? Então eu te convido para continuar acompanhando com a gente. Eu me despeço da Simone, olha, uma aula de ciência, uma aula de Bíblia, de fé, uma aula espiritual mesmo. E a gente casando tudo isso vai trazer, com certeza, um 2026 mais regulado, Você não me é? fez lembrar, última frase para eu soltar Ah, aqui. Quando você tiver numa discussão, escolha primeiro ouvir antes de falar. Escuta antes de falar. Quando você estiver, por exemplo, diante de uma situação em que você percebe que você está impulsiva, para, para, respira, depois você opta em agir, que você sai do modo reativo. E quando você precisar tomar uma decisão muito importante, ore ora, antes de decidir. Tá aí o mediador para você colocar. Nessa hora você está trabalhando mansidão.
Ai, que lindo! Excelente modo da gente se despedir aqui do Hope Hour dessa semana, de mais um episódio aqui sobre disciplinas espirituais. E eu espero você, claro, na semana que vem. A gente continua a nossa jornada aqui de férias. Eu te espero para nós crescermos juntos. Vamos nessa? Beijo, tchau!